enquanto isso, eu vou aqui tomando a palavra, José Otávio, parabéns, excelente, assim, incrível, uma viagem, né, no planeta e no que aconteceu na nossa atmosfera, e eu queria olhar para frente e olhar para trás. Por exemplo, a gente está vendo que tem um log aí subindo, né, a questão do carbono. Será que vai ter um aumento grande aí de carbono na atmosfera? Eu vi previsões que em 2100 é o ponto aí que o equilíbrio já se perdeu, né? Mas que o que acontece? Derretimento das calotas e uma mudança no clima muito grande, até de 5 graus, né? O que leva ao clima, mais ou menos o clima que a gente tinha de 2 a 9 milhões de anos atrás, quando a Amazônia, por exemplo, era um grande pântano e era um outro tipo de planeta, né? Pré-Andes. Eu queria saber um pouco o que você acha dessas previsões, se pode acontecer, daí vai ser uma mudança muito grande e muito logo no planeta, né? Zé Otávio, eu te diria o seguinte, está me ouvindo? Sim. 5 graus é uma coisa absurda. Meio grau já é uma coisa expressiva. Meio vai ter. Não, já está se brigando para que não vá para 1,5. Já foi. Não, pois é, eu acho que ainda não. 1,5, acho que ainda não. A gente não tem noção, a coisa é divulgada de uma maneira, porque fica parecendo o seguinte, vai aumentar a nossa média. Você sabe qual é a média, a temperatura média? Eu acho que o clima aí... Você está onde, Zé Otávio? Porto Feliz, no interior de São Paulo. É parecido... Sorocaba. Pois é um lugar quente. O oeste de São Paulo já é um lugar quente. Pois é, mas Botucatu, por exemplo, Botucatu, Campinas, tem mais ou menos o clima parecido aqui com... Eu estou na zona da Mata Mineira. Sim, altitude. A quantidade de chuva que você tem aí é mais ou menos a que eu tenho aqui, 1,5 metro por ano de água, 1,5 metro. A temperatura média aqui onde eu estou, a temperatura média anual, é disso que a gente está falando, a temperatura média aqui anual de onde eu estou é 22 graus. Imagine para 27. Hã? Imagine, mas não é todos os lugares, né? Média no planeta. Olha só, a média anual, 22 graus. Se você subir meio grau, e outra coisa, isso é a média anual. Eu tenho um mês aqui que a gente tem calor de quanto? Aqui a gente bate em 30 e poucos. No inverno eu bato o quê? 15, 10 está muito frio. Então eu vou de 10 a 30 e eu produzo uma média anual de 22. Se eu aumento essa média, dessa média que eu estou falando, eu vou bater em temperaturas de 40. Tem gente, agora nesse verão, tem gente anotando 45 graus. O erro na divulgação da notícia é imaginar que a temperatura vai aumentar meio. Não é verdade, vai aumentar meio na média anual. O que implica em mudança no verão lá em cima. E às vezes até mais frio, né? Até mais frio em algumas épocas, a amplitude maior. O que vai acontecer, e já está acontecendo, tanto para a temperatura como para a chuva, a água vai continuar caindo 1,5 metro, pelo menos no curto prazo. Mas em épocas diferentes. Aqui só está chovendo em janeiro e fevereiro, depois não chove mais. Não, pois é, mas eu diria que é o padrão normal, é a estação mais chuvosa, mas antes tinha as monções aqui, né, que choviam, que vinha água da Amazônia, e essas águas não estão aparecendo mais por aqui, elas sumiram. O que parece que vai acontecer é o seguinte, você vai continuar tendo a mesma quantidade de água, o que vai mudar, o que já está mudando é a distribuição dela. Então, você tem 1.500 milímetros por ano, 1,5 metro, né? Distribuído, digamos, há 20 anos atrás era assim, digamos, distribuídos em 100 dias. Hoje, eu continuo tendo 1.500 milímetros, mas não em 100 dias. Em 20 dias. Não assim, em 60 dias. Faz uma diferença absurda. Qual é a diferença? Você vai ter uma estiagem maior e você vai ter mais tempestade. Duas coisas, Alfredo, que o senhor vai ter que cuidar aí na sua fazenda. O senhor vai ter que estocar água na seca. Esse é o problema do agricultor. Eu moro em zona rural. Há 4 anos atrás, nós tivemos uma seca aqui que foi um desastre. E, infelizmente, o homem do campo só aprende na prática, é empirismo. Ele não tem ciência, é só tecnologia.
entendeu? Ele aprendeu a fazer, o pai dele, papapá. Estocar água perde a cultura toda. Perde a cultura. Então, duas coisas que nós vamos ter que aprender a fazer no país inteiro, na zona rural. E isso, de certa forma, vai valer para as cidades. Nós vamos ter que melhorar os telhados. Eu, pelo menos, moro numa casa que não me dá segurança nenhuma. Não é laje, é um forrinho. Eu moro de aluguel. Já é o terceiro endereço que eu moro aqui. Sou muito feliz aqui, gosto muito daqui, gosto muito dos meus vizinhos, do meu senhorio, não tem nada a reclamar nesse sentido. Mas as casas vão ter que melhorar de telhado, porque as tempestades vão quebrar isso aqui. Nós tivemos uma aqui, eu vi isso aqui, de entrar água dentro da minha biblioteca, eu fiquei apavorado. Se a minha filha não estivesse em casa, eu provavelmente, Alfredo, tinha perdido minha biblioteca, parte dela. E é a única coisa que eu tenho na minha vida, são os meus livros e um pouquinho de disco. Chuva, as chuvas vão ficar mais intensas. E a seca vai ficar pior. Então, você vai ter que aprender a guardar água e você vai ter que aprender a construir melhor. Isso que a gente está vendo, morreu gente essa semana em São Paulo, morreu gente outro dia em Minas Gerais, morreu gente outro dia na Bahia. Isso sempre aconteceu. Eu me lembro de um ano excepcional, talvez o ano mais chuvoso. Eu moro aqui, onde eu estou morando, vai fazer 20 anos. Mas antes eu morei na cidade onde eu conheci o Alfredo. A gente estudou em Juiz de Fora. Nós tivemos um ano hiper chuvoso em Juiz de Fora. Eu me lembro disso porque eu estava fazendo pesquisa de campo, né? A 85. Para você ter ideia, a média mensal, eu trabalho com isso, até por causa do trabalho, mas a média, eu acho que foi janeiro ou fevereiro, não sei, estou falando de cabeça, mas a média é algo como 200 milímetros em janeiro. E naquele ano choveu 800 milímetros, 4 vezes mais. Nós hoje estamos falando, quando você dobra, você já viu que outro dia, por exemplo, Belo Horizonte, com 15 dias, já tinha chovido mais do que a média para o mês, né? Essas oscilações têm muita variação natural. Média é média, é uma abstração. O valor real sobe e desce. O que está acontecendo é que nós estamos, que nem a curva de Killing, nós estamos subindo com tudo. Os últimos 7 anos foram os 7 anos mais quentes no mundo. É coincidência. Pô, dá vontade de falar um palavrão. Coincidência é um inferno. Como é que a gente resolve o problema do aquecimento global? É muito fácil, Otávio, é muito fácil resolver o problema. A ciência tem aqui, olha, o que você deve fazer? A gente tem tecnologia, só que aí entra uma outra coisa, sobre a qual a gente não falou, que são os negócios. A gente já tem tecnologia para fazer carro andando a água, ou andando a eletricidade, mas a gente ainda vai queimar petróleo. Por quê? Porque tem que queimar. Vai ter que ter uma mudança, mas pela curva que está mostrando, vai ter que ter tecnologia para captar carbono também. Você vê que existe esse tipo, além das florestas que tem esse comportamento aí que vai para baixo e para cima, além das florestas, da água aí, das algas e de outras coisas, você vê tecnologia criada por seres humanos que possam captar. Claro, mas isso é um nó, e isso é uma armadilha, porque isso é um problema que vem da economia e que, obviamente, já capturou a política há muito tempo. Essas soluções vão ser vendidas, isso não são soluções de graça. É igual, por exemplo, te dar um exemplo prático da minha área de atuação, reflorestamento. Você tem empresa, você tem uma fazenda, está lá, só capim seco, você quer reflorestar. Você pode estimular a sucessão, que é uma coisa grátis. A gente já tem conhecimento para isso, tem gente que pesquisa, etc. Igual aquele lá na Bahia, que ele faz sucessão genética, né? Só que lá só que lá é uma coisa que já está madura e ele está, na verdade, tentando mostrar que ele pode produzir muita coisa dentro de uma floresta. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você quer reflorestar uma área. Tem empresa que refloresta para você. Eles vão cobrar por metro quadrado e por muda. Sucessão natural não te custa nada, você só precisa saber o que você vai fazer. Entendeu? A mesma coisa vai ser isso. Você vai ter empresa para capturar carbono, como já tem o tal do crédito do carbono. Vai se criar mercado, E aí, esse é o problema. Conhecimento está lá. O conhecimento, olha, vai acontecer isso, beleza. Aí vem a tecnologia, olha, eu vou desenvolver isso aqui para fazer, beleza. Aí vem o pessoal do negócio. Como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Entendeu?
É isso. O drama humano é esse. A gente vive num mundo, as soluções são conhecidas pela ciência. O tripé do Aristóteles lá, que ele falava em outras palavras, mas o que seria a ciência, o conhecimento, a arte prática e a prudência, como viver. Nós vivemos num outro tripé. A gente tem ciência, tem tecnologia e tem os negócios. Né? E o que me deixa revoltado é que os economistas, mesmo os economistas de esquerda, se você quiser falar assim, eles acham que, no limite, o mercado, mesmo os economistas de esquerda, o, o, o desenvolvimento do capitalismo vai desembocar no socialismo. Tem que ter alguém empurrando, meu amigo. Espontaneamente, sabe? Eu não sei se isso vai acontecer. Se ninguém empurrar, empurrar quer dizer organização, quer dizer educação, quer dizer. Né? Você consegue, em alguns lugares, a gente costuma dizer, os países do norte da Europa, são países pequenos, com nível educacional, né? Em que as pessoas têm prisões exemplares. Eu conheço casos de prisões na Noruega, por exemplo, que você tem assassino, e o cara vive, parece uma fazenda. Eu conheço casos de cidades, não que eu fui, eu nunca saí do Brasil. Isso tudo é literatura. Mas eu conheço casos assim, de países no norte da Europa que têm mendigos na rua de propósito, eles têm abrigo, mas os moradores em situação de rua, que são meia dúzia, não é o que está acontecendo. O país está tomado por hordas hoje. Né? É impressionante. Nos últimos, depois que o golpe derrubou o governo da Dilma, como é que cresceu? Eu vi essa semana pelo menos 2 pessoas reclamando em São Paulo, assim, a quantidade astronômica. E São Paulo, né, gosta muito de se apresentar como, né, é o centro do país. O noticiário brasileiro é muito voltado para São Paulo. A gente está aqui, você está no norte, você está ouvindo São Paulo. Né? A imprensa dá o noticiário da cidade de São Paulo, depois dá o noticiário do estado de São Paulo, depois dá Brasília e depois dá o resto. Né? O Rio é turismo, é chegada, é carnaval, não sei o quê. Minas Gerais é queijo, né? O Nordeste é praia, o Sul é chimarrão, o Norte é aquela coisa exótica do Bumba Meu Boi, não sei o quê, boi bumbá. O Centro-Oeste é fazenda de soja. O Brasil tem o tamanho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 2 cidades grandes, 2 megacidades, como a gente. Lá é Los Angeles e Nova York, aqui é São Paulo e Rio. Tira Los Angeles, tira Nova York, olha a quantidade de cidade grande, olha a quantidade de centros que você tem lá. É um país todo ocupado. O Brasil é muito, é tudo muito concentrado no Sudeste, muito, muito. E a gente fica nessa, quer dizer, o que eu estou querendo falar isso já nessa superestrutura. A gente não está acostumado a falar dos problemas. Falaram outro dia de Ouro Preto porque caiu um casarão. Mas isso é uma coisa só exótica. Ouro Preto só vai voltar ao noticiário se acontecer outra tragédia. Ou então no dia lá das medalhas de Tiradentes, etc. E tal. A gente tem um caldo cultural muito ralo, muito ralinho, muito ralinho. Só para não perder a brincadeira, meio grau, Otávio, significa um verão muito mais quente do que hoje e um inverno muito mais frio. 5 graus, eu não sei se a gente vai conseguir. Já está morrendo gente, né? Na Europa já morre gente com onda de calor. Imagina se, ao invés de meio, se isso sobe 5. Perdão. Eu queria fazer uma pergunta. Você deve conhecer a teoria do Antônio Nobre, dos rios voadores. Eu queria saber, porque a teoria dos rios voadores vai dizer respeito mais ao fluxo do vapor de água, né? Aí na parte mais, na parte daqueles 10, imagino que seja naqueles 10 quilômetros mais próximos da superfície terrestre, né? Será que existe alguma relação entre o aumento do carbono, né, o aquecimento global, e a alteração desses fluxos de vapor de água, esses rios voadores? Porque, assim, em princípio, me parece que são 2 fenômenos distintos, não? E também alterações em regime de chuva parece que tem mais a ver com os rios voadores do que com o aquecimento global, não? Esse fenômeno eu me lembro de um artigo que deve ter, brincando, uns 25 anos, na Ciência Hoje, sobre, não sei se foi capa da revista, mas isso tem uns 25 anos. Voltou a se falar agora
E nos últimos anos tem se falado disso, porque o pessoal percebeu que o que acontece na Amazônia não fica só lá. Há um excesso de vapor que é trazido por correntes de ar, de natural. A Terra está girando, você tem correntes dominantes, né? Tanto no verão como no inverno, elas invertem nas estações de um hemisfério para o outro, etc. Isso é um fenômeno natural conhecido há muito tempo. Conhecido há muito tempo. Eu acho que essas alterações têm mais a ver com a economia de água, quer dizer, com a economia de água, com o que está acontecendo com a água, do que com CO2. Né? Até onde eu não te confesso que eu não sei, assim, não conheço estudo. Seguramente existem pilhas de coisas. Falar em estudo e aproveitar a sua pergunta só para chamar a atenção para uma coisa. Esse livro do Berry e do Shorley que eu comentei, que saiu no Brasil em 2013, outro dia, 9 anos, foi o primeiro livro de climatologia publicado no Brasil. Eu conheço. Inclusive, a gente tinha um professor lá em Juiz de Fora que tinha um material, meteorologia, isso aqui é climatologia, são coisas diferentes. A gente tinha um material, eu conheço coisas de climatologia, traduções de outros autores, mas isso foi o primeiro grande livro-texto produzido no Brasil, 2013. É a 8ª edição, é um livro dos Estados Unidos. Eu tenho livros em espanhol de climatologia, sempre estudei muito climatologia, gosto de climatologia, até por conta do tipo de coisa que eu trabalho com ecologia, o Alfredo sabe disso. Eu trabalho, quer dizer, fazia pesquisa de campo e trabalhei em parte com fenologia, então a gente precisava acompanhar comportamento, né, os padrões climáticos. Eu sempre me interessei muito sobre isso. E a pobreza bibliográfica, em quase todas as áreas, a pobreza bibliográfica era uma coisa gritante. E climatologia. A gente está falando de aquecimento global e eu conheço pilhas de livros de divulgação hoje em português. Mas o nosso conheço livros de meteorologia, inclusive de autores brasileiros. Tem um colega de Juiz de Fora que tem um livrinho com um outro rapaz de uma introdução à climatologia, mas isso é tudo agora, tudo muito recente, né? Isso tudo é só para chamar a atenção. E outra coisa, aproveitando ainda de falar, meteorologista. Quem é meteorologista no Brasil? Você tem dois. Eu me lembro que eu escrevi um artigo uns 20 anos atrás, tinha. Era 20 anos, não, uns 15 anos atrás, eu me lembro que eu fiz uma crítica, porque teve um furacão Catarina, não sei se vocês lembram disso, teve um furacão Catarina e a terminologia não se aplicava, porque furacão é só para determinadas latitudes, não sei o quê. E aí eu chamei a atenção, pode ser furacão, pode ser tempestade extratropical, o nome que você quiser dar, o problema é que a gente tinha que prever isso, né? E a nossa rede de estações, eu também já tenho um livro, esse está disponível, climatologia. Agora eu fiz uma versão, depois que aquele último ministro da Saúde estava falando umas bobagens, mas a climatologia para generais, eu fiz uma brincadeira, mas o nome original era climatologia para jornalistas. Eu publiquei uns 10 anos atrás, mais ou menos mapeando a situação dos estados brasileiros. A nossa rede, na época, eu atualizei recentemente, vi que mudou, os endereços mudaram, então, a gente tem umas 300 estações. Tem isso no IMEP, né? Você tem pequenas estações, você tem a Marinha tem coisas próprias, instituições de ensino tem e tal. A gente tem uma rede mínima. A gente precisava ter mais de 1.000 estações. A gente tem satélite, né? Mas a gente precisa ter estação terrestre, seja automática, seja manual, né? E isso tudo volto a bater na tecla do que tem a ver com a nossa conversa aqui, monitoramento. Isso sempre foi um problema nosso. Você tem séries históricas na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido e no Japão, com 200 anos. 200 anos. Aquela estação meteorológica... Tem um grupo lá na Amazônia, né, do INPA, né, e de São José dos Campos, o INPE, que fazem esse monitoramento, né? E esse pesquisador que eu citei, o Antônio Nobre, ele está atualmente em São José dos Campos. Bem, mas eu queria passar a palavra para o Celson, que já está pedindo a palavra, para a gente circular um pouco mais aqui, Celson. O Zé Otávio vai ter que sair, né? Então, eu também, considerando adiantado, né, da hora, eu já pediria ao Celson para fazer suas considerações. O problema é que você precisa tomar cuidado quando você convidar um roceiro. Eu sou roceiro e roceiro fala demais.
Você precisa, da próxima vez, tomar mais cuidado, porque acontece isso, a gente atropela, fica contando história fiada e foge da conversa. Depois eu vou fazer algumas edições, né? Inclusive vou cortar isso que eu estou falando agora. Eu vou fazer umas edições para quem assistir, né? Dar uma dinâmica, né? Assim, mais agradável para quem assistir, né? Eu vou fazer uma pequena edição. Mas então, passar a palavra para o Celson e depois, Felipe, você responde o Celson e faça as considerações finais, né? Porque nós já estamos chegando, quer dizer, já chegamos a 2 horas, né? E fica um vídeo muito comprido, né? Para esse mundo que a gente vive de coisas rápidas. Mas eu vou cortar isso que eu falei agora, tá? Celson, por favor. Também. Bom, Felipe, você fez uma exposição de muita riqueza histórica, né? Teórica, mas há outros focos, né, que são muito importantes e que têm sido estudados por grupos muito importantes de diversas universidades, né, e colocam um outro foco. Eu diria assim, relativamente, inclusive, se eu colocar provavelmente o que a ciência pode fazer, eu diria assim, de certa forma, tem ciência sobrando. Também acho. O que está faltando é o seguinte: se essa coisa não for levada à população, aí aquela curva de Gilliam, que é extraordinária, né, é considerado um trabalho histórico da maior importância. Né? Se deixar aquela curva continuar crescendo, né, o que vai acontecer? O recurso, o que se tem que fazer atualmente é mudar a maneira de pensar. Tudo que se faz, praticamente, você pega a televisão aí, direto. O que a televisão faz direto? No fundo, tem a ver com implicações e degradação do ambiente. Tudo. Né? Então, tem uma coisa que eu já repeti várias vezes, né, como o Einstein disse, que há 2 infinitos, eu já falei isso várias vezes, um infinito é o universo e o outro é a estupidez humana. Né? Quanto ao primeiro, ele não tem certeza. Mas então a estupidez humana, o que está fazendo? Está usando a ciência, jogou no capital selvagem, burro, que está ajudando a fazer essa destruição toda. O que nós estamos vendo agora, um perigo, é o seguinte: é que há muito. Essa coisa vem sendo destruída por milhões de indivíduos. A recuperação tem de ser feita pela mudança de pensar de milhões de indivíduos, mudar hábitos. Né? Porque então, você tem um absurdo agora de eles querer faturar em cima dessa recuperação. O que nós estamos vendo aí concretamente é o seguinte: é que sem exagero, nós já podemos nos preocupar com um problema de irreversibilidade. E o sistema é muito grande e você, então, não muda o percurso disso aí com recurso de uma hora para outra, não. É possível que as coisas estejam beirando o irreversível. E nós temos medo, inconscientemente, de tocar no fundo das questões. Nós não temos o hábito de perguntar quais são os pormenores da maneira de viver no dia a dia das pessoas com isso aí. Ora, imagine esse aquecimento continuar desse jeito, a curva de Gilliam, está tudo ali. Né? Continuar assim, imagine-se, eu não sei, este ano foi um ano assim, extraordinário. Eu nunca vi acontecer o que está acontecendo no Brasil, a Bahia, Minas, etc. Nos Estados Unidos, vocês viram aquilo, né? Lá na Rússia, como é que chama aquele lugar lá, mano? Por favor. Sibéria. Sibéria. Exato. A temperatura chegou ali a 40 graus. Então, isso é um sintoma do perigo dessa irreversibilidade. Imagine o seguinte, que daqui um bocado, às 2 horas da manhã, a sua cama está a 35 graus. Não é? Isso não é proibido. A biologia também não proíbe
que esse vírus que está aí continue sendo transmissor e passe a ser letal também. Então, nós temos que pensar o seguinte, mudar a maneira de pensar que tem que ser feita, isso é muito difícil. É preciso de uma nova concepção de educação. Isso é fundamental. Porque a educação vai mexer em tudo. A relação com o ambiente, a relação... Imagina a estupidez humana é tal que qualquer macaco retardado pensa o seguinte, seria melhor, em vez do pessoal estar falando em guerra na Ucrânia, falar em mísseis extraordinários, bombas que podem destruir planetas, usar isso para fazer vacina. Qualquer macaco retardado sabe que isso é melhor. O ser humano não consegue pensar assim. Esse aqui é um problema. Tem que mexer na educação. Se não mudar a maneira de pensar, infelizmente, esse irreversível está batendo as portas aí. Né? Aquele Elon Musk disse que não dá 12 anos. Né? Isso não é absurdo, não. Porque se é proibido que o ano que vem aconteça diferente, imagine, numa parte do ano, o excesso de água impede a produção de alimentos. A outra parte, a seca, impede também. Então, daqui a um bocado vai faltar maconha, compreende? Vai faltar água para fazer cerveja e cachaça. Se falta vegetação, não tem jeito. Então, não está faltando ciência. Está faltando emprego educacional da ciência em benefício. E o perigo do irreversível tem me tirado o sono. Né? Concordo inteiramente, Tem ciência sobrando. Esse fulano que você falou o nome aí por último é um dos exemplos desses bilionários que querem surfar nessa onda, querem inventar maluquice. Ele está metido numa corrida espacial privada, está contaminando, está poluindo, espalhando satélite, né? Ele e outros fulanos. Turismo espacial é uma insanidade. Pois é. Tem uma lógica própria para isso, tem uma outra coisa. Acho que essa estrada de mão dupla que você comentou, ou duas estradas paralelas, não de mão dupla, mas estradas paralelas. Educação no sentido formal, ciência, etc., e educação política. A gente vive num país muito despolitizado, talvez o segundo mais despolitizado da América do Sul. Despolitização, organização, sindicato. A nossa vida política é muito parlamentar, a gente fica dependendo muito de vida parlamentar, sem uma dinâmica forte de movimento social. E não é porque nós estamos na pandemia. Precisa mais sindicato, associação de morador de bairro, qualquer tipo de organização. Conversar sobre as coisas, discutir sobre as coisas. Um exemplo para a gente não sair com uma sensação só de notícia baixo astral, embora eu acho que seja importante a gente ter uma visão, se é essa visão mesmo do que está acontecendo, se é consistente. Mas você estava falando, eu pensei numa coisa, tem alguns lugares do mundo em que, por exemplo, no Japão, os jovens estão recusando, por exemplo, comprar automóvel. Está ficando muito comum alugar. Ao invés de comprar, não, se eu precisar, eu alugo. Né? Duas coisas que eu acho que precisam sair da moda. O maldito churrasco de final de semana, comer carne. Eu não sou vegano, nem sou vegetariano. Eu não como carne por falta de dinheiro. A verdade é essa, carne é caro. É igual cigarro, devia ser muito mais caro. Né? Mudar os hábitos alimentares e essa coisa do transporte individual. Né? Mais ônibus ou transporte coletivo, quer dizer, insistir nessa pauta. A economia tira a indústria. O outro dia eu vi uma fala muito boa do Alfredo sobre economia. Tira a indústria automobilística da economia brasileira. Você tira 10% da economia brasileira, 10%, 15%. Você dá um alô aí. É o seguinte, nós temos uma burrice especial no Brasil, é que os economistas não compreendem que sem tecnologia não tem economia. Né? Muito elementar. Né? Isso é fundamental. Mas você pensa nisso. Nós temos um governo que tirou os cientistas
do governo. Por que o Nicoleles não é o ministro da Saúde? Se chegar em qualquer boa universidade, pega ministro de alto nível. Parece que não tem ministro da educação, por exemplo. Então, na política, o problema é que a nossa política é cheia de bandidos que não pensam no país, eles pensam no bolso deles, né? Pois é, mas eu insistiria no seguinte, eu concordo inteiramente com a primeira intervenção sua. Essa questão, digamos, desse diagnóstico da conjuntura atual ou da conjuntura do governo Temer, do governo anterior, ou mesmo dos governos anteriores, retrocedendo até Sarney, né, depois do fim da ditadura, o problema não é... Eu vi essa fala e é uma fala muito boa. O problema não é moral, o problema não é ético, o problema é econômico. O golpe, a queda da Dilma tem a ver com economia, não tem a ver com moral ou com ética. Não foi um problema. As forças que tiraram ela do governo e desmontaram uma porção de coisa e estão desmontando, foram motivadas por um entrechoque de placas tectônicas econômicas, do mundo econômico, né? E aí caberia, e aí é que entra a questão do conhecimento, quer dizer, entender isso. O que está movimentando? Quem é que está ganhando com o que está acontecendo no Brasil? Seguramente não é uma soma, como eu vi o Alfredo outro dia também explicando. Não é um jogo de ganha-ganha. A maioria da população está perdendo. Quem é que está ganhando? Quem é que está ditando as regras do jogo? Aquela brincadeira, a gente precisa seguir o dinheiro. Seguir o dinheiro. A gente não acaba com corrupção. A pauta não pode ser, e daí essa coisa irritante, aquele fulano do Paraná, todos os fulanos do Paraná, primeira vez que eu vi todos eles, não precisou de mais do que uma... Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Dallagnol, tinha saído uma matéria no New York Times. Na mesma semana ele me apareceu no Jô, no programa do Jô. Eu bati o olho no Dallagnol e falei, esse cara é doente. E ele é doente. Parece que ele, além de doente do ponto de vista mental, ele é doente por dinheiro, né? E esse cara passou anos e anos, e se não acontecesse o que aconteceu, a reviravolta que aconteceu, ele estaria até agora ditando, ele e o chefe dele, que agora quer ser presidente, né? O pessoal não é um problema de estar despreparado, é porque eles estão apontando, você pode dizer, eles estão despreparados, eu concordo com isso, mas a questão não é essa. Não é o fato do cara ser preparado ou não ser preparado, ser mais ou menos corrupto. É que eles estão apontando para o abismo. Os caras estão apontando para o abismo, né? Quer dizer, como é que pode... Eu te confesso que até hoje eu fico abismado. Eu me lembro que, anos atrás, olha, você tinha tanto colchão social, acho que a gente ainda estava ou no segundo governo Lula, ou no primeiro governo da Dilma, você tinha camadas de colchão social. Eu me lembro que eu brinquei e dizia, para você hoje ser pobre no Brasil, você vai ter muito trabalho, porque você tinha tanto programa de assistência, etc, etc. Hoje, as ruas da cidade de São Paulo e as ruas de várias cidades médias e grandes estão cheias de gente largada. E o país é rico. Isso não tem a ver com moralidade. O que está movimentando isso é a economia. Eu não sei te dizer o que é, quais são as forças que estão em entrechoque. Mas é um problema de briga política causada por placas desse mundo econômico. Você tem que me cortar, Alfredo, senão eu fico falando besteira, me empolgo aqui. Não, eu estou gostando que o debate chegou, né, até a política brasileira e os nossos problemas. É uma conversa tão boa. Eu sou um perigo, Celso, eu falo demais. Mineiro, roceiro, e moro sozinho, rapaz. Então, estou morando sozinho agora. Então, nossa senhora, encontro é um perigo. Para concluir, eu queria citar aqui uma observação que o Zé Otávio fez aqui no chat, na conversa. Pelos meus cálculos, em 2100, com um aumento de 5 graus, nós estaremos na irreversibilidade, ou seja, praticamente, né, uma rota para o fim da vida humana nesse planeta. Eu não sei se... A reversibilidade já está se apontando agora, já está se mostrando agora. Eu não sei se vai precisar de chegar a 2100. Então, na verdade, 5 graus eu acho muita coisa. Não precisa de exagero. A gente pode, digamos assim, divergir quanto a esses números, mas eu acho que a ideia, talvez o Zé Otávio pode me corrigir, é que ainda tem tempo de mudar isso, né? A gente não pode já tomar como
perdida a luta, né? Sim, a gente tem tempo de frear. O que me parece curioso e que vai acontecer é que e já tem propostas, eu já ouvi as coisas mais malucas, né? Vai surgir muita empresa oferecendo solução. Vai surgir muita empresa, não tenha dúvida disso. Muita empresa oferecendo solução. Vendendo solução. No capitalismo, nós vamos. Isso aí vai virar business, né? Vai virar negócio. Olha, e na China. Tem tempo de frear, mas tem o perigo de não ter tempo. O que está ficando claro agora é esse perigo de não ter tempo que está se apresentando. Entendi. A campanha da Greta, né? Eu acho que ela vai nesse diapasão aí de que podemos frear, mas se a gente bobear, a gente nem vai conseguir frear, né? Não, se não trabalhar direitinho, não tem jeito. Concordo. Estamos deixando de fazer as coisas há muito tempo. Olha, em 1970, né, eu li um livro muito importante que estava prevendo que, em cerca de 2012, a população do mundo ia ter uma queda exponencial. Eu fiquei uma semana sem dormir. Né? O cara aqui ali. Ora, 2012, o cara previu uma queda exponencial. Se ele errou de 30 anos, não é muito. Bem, já estão prevendo até o fim da história, né? Pequeno no caso desse aí. Fazer previsão é fácil, né? Porque imagine se o que aconteceu esse ano vai acontecer também o ano que vem, etc. Não está proibido, não. Não vai dar. Fica difícil. A tendência é de acontecer de novo no ano que vem, né? Fica complicado. Lá no Rio Grande do Sul, o que acontece? Mais de 300 cidades estão em situação de calamidade, cara seca. A pessoa está perdendo mais de 50% da produção rural, está sendo perdida. Né? Como é que vai ficar o vinho e o suco de uva? Eu estou muito preocupado com o vinho. Né? Tá certo? E lá a coisa está indo para baixo. Imagine, e o ano que vem? Vai ser diferente? O seu som. A curva de Killing está dizendo que é perigoso não ser diferente, não. Sim. Você está falando de que estado, seu som? Não precisa dizer a cidade. Você está no Rio Grande do Sul. A curva de Killing vai ser muito difícil reverter, porque parece que é um processo que tem memória, né? Quer dizer, você não dá para você zerar isso aí, você vai acumulando e de repente. Coisa de gente. Sim. Mas o curioso é o seguinte: eles têm tantas casas decimais, a brincadeira é essa, a sensibilidade da medição. Ali você tem 315, agora nós estamos em 400, acho que tem 3 casas decimais depois. Se houvesse um esforço, e essa é uma questão, eu te confesso que eu ainda não olhei, não estudei os dados da pandemia, porque num primeiro momento diminuiu muito. Visualmente se diminuiu, por exemplo, quando no primeiro ano da pandemia, 2020, certas manchas de poluição, por exemplo, que se via por satélite na China, desapareceram. Mas eu não vi o impacto disso na curva. A gente tem os dados, nós estamos em fevereiro, você já tem os dados de janeiro disponíveis esse ano. A brincadeira é o seguinte: se a gente fizesse, digamos, um esforço concentrado, emissão zero e só absorção, eu acho que a gente, de um ano para outro, veria. A questão não é ver se vai. Não, a gente já vai começar a descer a ladeira. É ver se a gente consegue intervir. E já tem. A brincadeira, essa sensibilidade é tão refinada que a gente conseguiria perceber isso em um ano, entendeu? Em um ano de medição, você consegue já. Olha, está dando resultado, Olha aqui, sensibilidade à parte, veja bem. O fato é que nós estamos vendo todo dia que esse janeiro teve um desmatamento recorde nos últimos anos. Essa altura do campeonato, tenha paciência. É a estupidez humana que está dominando. Sim. Alfredo, se você me permite, eu depois vou te mandar um material, que era para eu ter te mandado antes, mas deixa eu só mostrar, se você depois puder, depois no corte, só mostrar a cara dos meus livros. Claro. Eu vou, só fazer um fechamento, e aí você você mostra as publicações, né, e a gente encerra. Bem, eu só queria dizer que essa sua última observação, Felipe, eu acho que ela é útil, porque nós estamos preocupados, nessas discussões aqui da bioética da governança, de fornecer
alguns subsídios, né, para os governantes lidarem, inclusive, com essa questão ambiental, que é muito difícil de ser lidado. Então, eu acho que o que você falou é importante, porque se for feito um esforço concentrado por um ano e eu conseguir diminuir, mesmo que seja uma diminuição muito pequena na progressão do gráfico, né, já vai ser um indicador de que a gente tem condições de reverter, né? Então, eu acredito que a gente pode assim, dizer que da nossa discussão está saindo uma sugestão construtiva, né, de se fazer digamos assim, um experimento piloto, né? Agora, eu te pergunto, isso aí é uma medida só para o planeta todo ou seria possível medir no Brasil? Assim, no ecossistema brasileiro, nós fizemos um esforço de reflorestamento, diminuir o desmatamento, né, diminuir as emissões poluentes, etc. Seria possível medir uma redução de carbono na atmosfera do Brasil ou isso tem que ser necessariamente planetário? Não, ótima questão, ótima questão. O Mauna Loa, eu comentei, você tem pelo menos meia dúzia de estações, e tem estações no hemisfério sul. Acho que tem alguma coisa perto da Austrália, né? Eu te confesso que eu vou até me preocupar em anotar. Eu tenho isso eu tenho os gráficos, inclusive, para essas estações, mas eu não costumo, fico só com Mauna Loa. Mas você tem para o hemisfério sul e tem outras no hemisfério norte, além dessa do Havaí. O que é curioso é o seguinte: Mauna Loa mede o comportamento da atmosfera basicamente no hemisfério norte. Uhum. O que acontece no sul afeta e é afetado leva um ano. Então, eu diria que ali é uma média mundial, mas não é uma coisa instantânea para o mundo, né? Você está medindo basicamente o que está acontecendo com a atmosfera do hemisfério norte, porque tem uma separação boa, o comportamento dos ventos no norte e o comportamento dos ventos do sul. Eles terminam se misturando, mas isso leva mais de um ano, né? Então, é mais ou menos a brincadeira é a seguinte: se o hemisfério sul zerasse, você ia levar um ano para perceber isso em Mauna Loa, entendeu? É que você tem estação aqui no sul. Eu estou me pautando pelo Havaí e com essa ressalva importante. E por isso, na verdade, que se espalhou a rede. Se observou que, olha, não, nós estamos medindo o ar basicamente do norte, a gente tem que ter do mundo todo, né? O que Mauna Loa está medindo é o comportamento do mundo todo, mas não de maneira... Quer dizer, o dado anual, as médias de 2020, valem bem para o norte, mas não valem bem para o sul da mesma forma, entendeu? Tem influência do sul ali de anos, né? No Brasil não haveria uma forma de se medir as consequências de uma política ambiental brasileira no Brasil? Alguma estação aqui no interior do país poderia fazer isso? Claro, eu acho que isso não é uma coisa complicada. E você comentou o negócio do INPE e do INPA. O que eles fazem na Amazônia, aquelas torres, inclusive, era jovem, eu fui hoje tem torre maior. Eu cheguei a subir numa daquelas torres em 81, ela tinha acabado de ser erguida, fica por cima da floresta. Uma coisa impressionante. Já tem uma outra mais alta. E eles medem CO2, mas ali eles estão vendo basicamente o comportamento da floresta em volta. Ali vale muito, não é só para aquelas árvores em volta. Aquilo recebe vento da região toda, etc, né? Eu não sei o que eles fazem com esses dados. Confesso que eu nunca entrei no INPE, nunca vi isso, né? Mas eu diria, montar uma estação não aqui, porque o problema é esse: você montar uma estação perto de uma floresta como a Amazônia, porque a Amazônia é uma floresta muito maciça, quer dizer, as coisas são muito influenciadas. A brincadeira normalmente é numa ilha, né? Numa ilha, uma coisa assim, né? Mas o Brasil poderia ter uma estação própria, né? Não sei como poderia ter. O Brasil não estava participando da estação internacional, né, que está em órbita, né? O Brasil poderia participar desse programa. E eu confesso que eu não sei se a gente já tem, provavelmente já teve estudante que participou. Não sei se a gente tem
afiliações institucionais, né? Mas isso é tranquilo, eu te diria que sim, né? Olha, tem um negócio meio, pode ser meio dramático localmente, é o seguinte, a média mundial é uma coisa. Agora, você pega localmente, por exemplo, no Brasil, um pedacinho do mundial. Ele não tem compromisso com a média mundial, não. Aqui a coisa pode explodir, Verdade. certo? E aqui pode acontecer, aumentar 5 graus, não tem problema. Então, também, a média mundial ser meio grau é uma coisa. Agora, se a nossa média aqui vai subir 5 graus ou mais, não está proibido, não. Né? E Exatamente. chega Não, a mas um eu estrago estou tremendo. falando em termos de haver um feedback para uma política ambiental brasileira. Como é que como é que nós vamos ver se os esforços do Brasil? É claro que nós precisaríamos de ter uma equipe competente no Ministério do Meio Ambiente, etc. Mas suponhamos que se estabeleça uma equipe fortemente inclinada a reduzir, né, os níveis de CO2 no Brasil, a partir do Brasil. Como é que poderia medir isso para depois de 1, 2, 4, 3, 4 anos, né, se poder dizer, olha, o Brasil está fazendo a sua O parte? problema é como estabelecer essa equipe. Eu te diria o seguinte... Tem que ter vontade de inteligência política para isso. Se não tiver, não tem jeito. Eu acho, aproveitando isso e ligando com uma coisa que a gente já falou antes, você precisa, de certa forma, incentivar mais pesquisa que não dependa de pós. Você precisa ter mais gente fazendo pesquisa nas universidades, porque tem muita gente fazendo pesquisa. O Brasil nunca teve tanto estudante. Só que a gente está fazendo pesquisa de... Né? Vou dar um exemplo disso. Essa coisa, a gente precisa ter pesquisa de médio e longo prazo. Isso não pode ser assunto de tese. Você tem que ter programas. Por exemplo, o acidente que houve, aquela lama que caiu por causa de Mariana e Brumadinho. Né? A gente não tinha nenhuma base. Eu me lembro que eu conversei com colegas aqui da universidade. A universidade mais próxima aqui da minha casa é o UFV, que é uma das universidades mais importantes do país. E eu comentei com um colega, gente, precisa ter gente estudando e fazendo, né? Quem é que está, quem é que não está lá. Mas vou dar um exemplo que eu acho que atende a isso que você está falando e que faz todo sentido, Alfredo. Reflorestamento. Eu conheço gente que trabalha com sucessão em vários lugares. E tem aí perto de você, Alfredo, um colega que trabalha na Universidade de São Paulo, que é uma referência e que trabalha com sucessão. Trabalha com outras coisas, mas trabalha com sucessão e com reflorestamento. E tem várias maneiras de você tentar reflorestar em larga escala. Né? Uma delas é despejar semente, ou plantar muda, etc, etc. E a gente começou a estudar isso tem anos, alguns anos, e se descobriu o seguinte, não adianta, no nosso caso, por exemplo, nós estamos aqui no domínio da Floresta Atlântica, não adianta você fazer reflorestamento com meia dúzia de espécies. Você tem que ir com um plantel, e se descobriu isso, você tem que ir com um plantel enorme de espécies, porque se você simplificar muito, as mudas vão... Chega um ponto que você começa a perder espécies. Para a floresta se recuperar, você precisa de um grupo heterogêneo de árvores. E se descobriu isso. Eu não sei se por acidente, a gente já tinha modelos teóricos falando disso, mas a gente foi constatar disso porque tinha gente fazendo reflorestamento e acompanhando, entendeu? Uma informação que sai do quê? De monitoramento de médio e longo prazo. 5 anos, 10 anos. A gente precisa ter esses programas continuados. Tem pesquisa, eu conheço programa de pesquisa que está em funcionamento tem mais de 100 anos. Tem experimento que foi montado na época do Darwin que está até hoje funcionando. Tem um experimento famoso em física, tem na biologia também, tem uns potes enterrados de semente que foram enterrados há décadas e estão sendo desenterrados. Tem um experimento famoso com piche, que é um piche dentro de um filtro, para ver quanto tempo leva para formar uma gota de piche. E leva, vou chutar, 5 anos. E já saíram não sei quantas gotas. O experimento foi montado tem 40 anos. Um experimento de longo prazo, quanto tempo leva uma semente de coco, por exemplo, plantas que são dispersas por água salgada? Tem um experimento famoso do sujeito que levou quanto tempo leva para um coco se degradar e a semente germinar. Isso tudo leva tempo. Não é tudo feito... A gente faz tese de mestrado, eu brinco dizendo que tese de mestrado hoje na minha área é um fim de semana. Se você encontrar uma mosca, é mestrado. Se você encontrar um casal de mosca, é doutorado. E bastou, porque com os prazos fixos, 2 anos para mestrado, 4 anos para doutorado, ninguém arrisca
Eu trabalhei no mestrado, eu não concluí o doutorado, mas fiz os trabalhos e concluí, tanto um como o outro. Tanto no mestrado como no doutorado, eu fiz 1 ano e meio de campo. Ninguém faz isso. Não é porque é difícil, é porque é arriscado. E na minha época, eu fui aluno da Unicamp, depois fui aluno da UNB. A Unicamp, principalmente, a UNB já estava enquadrada, mas a Unicamp só se enquadrou agora. A Unicamp foi uma das últimas a entrar nesse critério, me desculpa o termo, critério idiota de que você tem prazo. Blá, blá, blá. Quem trabalha no campo tem muitas variáveis, não é uma coisa que você resolve no final de semana. Então, o que acontece? Não tem ninguém trabalhando, foi isso que eu percebi, tem ninguém trabalhando com essa coisa de monitorar fenômenos que levam um ano. Ninguém tá. Você só pega fotografias, coisa que dá para você resolver em 3 meses. Aí você faz a sua tese. Como 70% da pesquisa no Brasil tem a ver com tese, quem é que está trabalhando com fenômenos que levam 10 anos? Ninguém. Ou então tem algum estrangeiro que vem aqui e usa a mão de obra local e faz pesquisa com dinheiro estrangeiro, o que não é um problema. Mas a gente não tem incentivo à pesquisa de médio e longo prazo. Há coisa de quase 20 anos atrás, publiquei a primeira edição do meu primeiro livro. Entrei no mundo da internet. Eu, na verdade, trabalho com computador desde os anos 80, mas entrei na internet só em 2001. Em 2003, quando vim morar aqui onde eu estou, saiu a primeira edição do meu livro, que se esgotou há muito tempo. E em 2014, a convite de 2 professoras aqui da Universidade Federal de Viçosa, havia um evento. Eu fiz a 2ª edição desse meu primeiro livro, que estava esgotado. Está dando para ver? Sim. Então, isso é a 2ª edição, isso é 2014. A primeira edição eram 20 capítulos, aqui são 26. É uma coletânea de artigos que eu já tinha publicado, alguma coisa na Ciência Hoje, alguma coisa na internet, os artigos, obviamente, corrigidos, atualizados, etc. Em 2006, trabalhando com essa coisa no mundo editorial, e a gente passa o dia lendo, é um negócio, você fica maluco, né? A gente vira caçador de erro, essa coisa de fazer revisão de texto, encontrar erros, e não é erro ortográfico, a gente está falando de erro conceitual. Eu tenho prestado esse serviço para livro, prestei, né? Ultimamente não tenho feito isso, continuo disponível, mas não tenho feito isso. Para livros de ciências, para o ensino fundamental, e livros de biologia, no caso do ensino médio. Mas já me dispus a fazer também para áreas vizinhas e tudo mais. E aí, em 2006, para relaxar do trabalho, eu montei um blog literário, né? Publicando poemas. O blog tem esse nome, Poesia contra a Guerra. Criei essa identidade literária, como meu nome é muito comprido, F. Ponce de Leão é a minha identidade literária. E em 2009, eu publiquei esse livro, que é uma compilação, né? O blog está no ar até hoje. E aí eu descobri uma coisa curiosa, que os problemas que eu via nos livros de ciências e biologia, e ciências em geral, matemática, também estavam na literatura. Erros em poema, né? Eu comecei a me deparar com poemas errados. Não foi aquilo que o Castro Alves não falou amarelo, ele falou verde. O livro está dizendo amarelo, é errado. E aí eu descobri que era um problema também, né? E aí também fiquei maluco com a literatura, e aqui eu explico o que eu fiz. Isso foi para comemorar 9 anos, isso foi em 2015. Isso aqui, o livro que eu mencionei durante a nossa conversa, O Evolucionista Voador, são 14 personagens, são 11 obituários, na verdade são 14 biografias, das quais 11 eu tinha feito originalmente como obituários, inclusive o do Killing, né? Mas 3 são autores que já haviam falecido, por exemplo, a Curie, o Wallace, o parceiro do Darwin, e o Bates também, que foi um parceiro do Wallace, e um personagem fantástico chamado George Price, que esse valeria uma pena a gente ter uma conversa, que é um cara que, de certa forma, deu novos rumos para a teoria evolutiva na década de 70, e é um sujeito, até outro dia, era absolutamente desconhecido, não do público, porque o público, obviamente, desconhece 99,999% dos cientistas, mas o George Price era desconhecido na academia. O pessoal da biologia ou da química, porque ele era químico originalmente, não conhecia. Ou o pessoal da economia, as ideias dele têm implicações na economia, ou o pessoal em informática, ele também trabalhou com informática, ele era um polímata impressionante. Então, desculpa, esse livro é 2017. E esse é o mais recente. Esse é 2019. Esse é o meu único romance, meu primeiro romance. É um livro, são 8 capítulos.
8 ou 9, e você pode ler separadamente, mas é o único que não é uma compilação. São 9 capítulos. E escrever, e aí foi que eu descobri a diferença entre você ser um romancista e você ser um cronista, que é muito diferente você escrever um romance e você fazer compilações de... Né? É muito mais fácil fazer compilação do que escrever uma coisa, ainda que ele junte coisas publicadas originalmente em momentos diferentes, etc. E tal. Vender meus livros é a minha fonte de renda. Isso aqui não é currículo Lattes. Isso aqui é para ajudar a diminuir, ou para ajudar a pagar minhas despesas. É basicamente isso. Eu não tenho aposentadoria, não tenho renda nenhuma, vivo disso e prestação de serviço. Né? Então, não é para fazer currículo Lattes. E isso é um outro problema curioso, porque as editoras... Isso é uma outra conversa, Alfredo. As editoras no Brasil se divertem muito, porque 99% dos nossos autores têm salário. E publicar livro é quase que uma vaidade. Então, eu coleciono histórias de remunerações absurdas. Por exemplo, colega que recebe cheque de R$8 de prestação de conta da editora. O seu livro aqui, prestação de conta, normalmente são semestrais, às vezes trimestrais, mas eu já vi colega recebendo cheque de R$12, prestação de conta trimestral, semestral. Conheço casos de gente que recebe cheque de R$100, de R$1.000, né? Mas não é só porque vende pouco, é porque tem uma coisa chamada... Não tem sonegação fiscal? Tem também a sonegação autoral. Né? A editora vende 1.000 livros, presta conta de 10. Né? Não estou acusando A, B ou C, estou dizendo que é um universo que as editoras se divertem muito com a vaidade dos professores. Eu vendo livro para vender. Se você me disser que esse livro aqui, se ele tiver o nome Mariazinha, babapá, eu tiro o meu nome e ponho o nome da Mariazinha, não tem nenhum problema. E eu também não tenho currículo lá. Vender para vender mesmo, porque é como se eu fosse um plantador de laranja ou de café, entendeu? Então, são esses 4. Eu vou te mandar aqui tem uma foto, se você puder depois colocar a foto, porque tem os 4, né? E eu te mandei o material, porque eu estou numa campanha. Esses 4 livros, aqui comigo, eles custam R$120. Cada um tem um preço. O mais barato é 28, é o de poesia. O mais recente, esse que é o darwinismo, é o mais caro, é 32, os outros 2 são 30. Então, o pacote fica em 120. Eu estou mergulhado num livro, que o nome dele já está tudo alinhavado, eu é que preciso acabar a costura. Vai chamar O Poder do Conhecimento, um convite à ciência. E parte do que eu falei aqui tem nesse livro do Killing, mas parte do que eu pretendia falar e deixei de fora, essas questões de história da ciência, etc., tem muito disso nesse livro que eu estou mergulhado nele. Né? Então, eu fiz uma promoção, e ela continua de pé, é isso que eu estou falando. Eu consigo, e tenho feito isso. Os 4 eu mando para qualquer colega, ou qualquer estudante, qualquer professor, qualquer interessado, eu mando os 4 a R$120 para qualquer lugar do Brasil.